Bem-vindos ao Mentes em Movimento, né, seu videocast sobre saúde mental. Meu nome é Alciro, eu sou psicanalista e o intuito do nosso videocast é falar sobre saúde mental e sempre trazemos aqui convidados de áreas diversas para que a gente consiga trazer a saúde mental para a área de cada um desses convidados. E também trazendo histórias de superação, os desafios de cada um, para que você, né, da nossa audiência, consiga entender que você não está sozinho, que outras pessoas passam também pelo que você passa e que sim, há uma possibilidade de vitória. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o Roque Docinho, né? Como eu sempre faço, eu vou deixar que ele se apresente, mas agora aqui de bastidores eu estava conversando com ele e eu acho muito legal assim a história dele, a gente acompanha o personagem ali, né, o Rock Docinho, mas por trás desse personagem existe um homem real, né, que é um pai de família, que é um marido, que é um filho, né, que tem as outras áreas da vida como todos nós. Né, e como que ele consegue, então, sustentar e lidar, né, com esses desafios, né, do Rock Docinho, que é o PJ, né, que é a pessoa jurídica dele, que é a empresa dele, a marca dele, e também que eu até vi no Dreadcast, que está patenteado, né? Que você tinha comentado lá que patenteou. E também o Rock pessoa física, né? Que assim como eu e você, né, tem as suas dores, vamos dizer assim. Então, Rock, se apresente pra gente. Quem que é o Rock por trás do Rock Docinho? Beleza, aí você pode responder aí. Tá tranquilo, pode mandar bala. Só ir direto. É. Então, a política ela veio na minha vida através do docinho, né, do personagem. Agradeço a todos, né, principalmente os feirantes, que foi na onde surgiu o povo falando, pô, vai, vai, vai. Aí eu peguei e fui. Inclusive, hoje eu sou o primeiro suplente de vereador. Faltam poucos votos, né? Mas tenho fé que, se for da vontade de Deus, irei galgar, sim, essa possibilidade de ser vereador, para poder lutar pelo nosso povo de Guaratinguetá. Porque nada melhor do que uma pessoa que está sempre nas ruas, que nem hoje, o meu serviço é 100% rua. Então eu sei a necessidade da pessoa que precisa de uma melhor saúde, eu sei a necessidade da pessoa que precisa lutar pelo um transporte, eu sei a necessidade daquela pessoa que necessita de mais segurança. As ruas têm lugares que estão buracados, né? Eu sei que, como vereador, eu irei conseguir lutar mais pela nossa sociedade, porque só a gente que está aqui, que vive o hoje, né? Que sabe das necessidades do povo. Como eu sempre falo, se Deus quiser, se for a vontade de Deus, quando eu for vereador, eu estiver de vereador, o meu gabinete vai ser aqui na rua, junto do povo, porque é pelo povo e para o povo. Então a gente tem que lutar pelo povo. Então o meu gabinete, sim, vai ser aqui na rua, lutando assim como eu já luto diariamente, principalmente na área da saúde. Agradecer o Marcelo da Santa Casa e o Thales Gabriel, que é o de lá de Cruzeiro. Sempre os dois me ajudam na parte da saúde. Ah, preciso de vaga. Marcelinho, dá uma ajuda. Ele sempre me ajuda. Pedir desculpa aí que sempre, cara, eu atrapalho ele. Mas ele fala, não, você não me atrapalha. Isso que eu falo para vocês. A gente tem que lutar pelo povo. São pessoas assim que muitas vezes pessoas não sabem o que eles fazem, mas eles fazem muito pela nossa sociedade. É uma coisa que eu quero lutar por Guará por isso, de poder fazer a diferença. Porque eu sei, eu já não ter leito de UTI, principalmente. Aí você entra em contato com o vereador vai lá, consegue para você. Perfeito. Essa é a vontade de estar. E eu sei que vai melhorar, porque eu vou estar lá para fiscalizar. E essa é a vontade que Deus colocou no meu coração, de lutar pelo povo de Guaratinguetá. Dias melhores virão. Entendeu? E conto com a ajuda de vocês. Show de bola. E vamos para cima. Dá para colocar aí. lá? Dá Será sim. que ficou? Olá, amigos, paz e bem, eu sou o Rock Docinho, né? Como todos conhecem aqui na saúde de Guaratinguetá. Sim, gente, muito além do personagem, sou um pai de família, sou um filho, sou como você também. Vamos empreender junto, matando vários leões por dia, né? Que o comerciante
não é só flores, Não. mas a luta é árdua e compensa. Porque sempre levantando a bandeira, né? Por Deus na frente e o resto nós corre atrás. Show de bola. Você trouxe um ponto assim que é importante, né? Porque o comerciante e vamos dizer assim, o pequeno empreendedor, ele tem muitas dificuldades porque assim, quando eu fiz a faculdade de administração, eu me deparei com essa realidade, sabe? Eu trabalhava na empresa da minha família, né, em Aparecida, e uma das minhas maiores frustrações era porque assim, eu aprendia várias teorias na faculdade e na hora de vir implementar as teorias eu batia com a realidade. O que seria a realidade? Seria assim, falta de recurso para implementar tudo o que eu queria, para eu criar tudo que eu queria criar, para eu fazer a propaganda na Rede Globo no horário que tinha que fazer, porque é muito caro. Então a gente aprende muita coisa, mas na hora de implementar falta mão de obra, eu não tenho condição de contratar mais pessoas. E aí cai no que você está falando, porque a gente precisa cobrar o escanteio, correr para a área, cabecear e se der rebote, correr para ajudar na defesa ainda. É o que você falou, cara, matar vários leões por dia. Né? E além de tudo isso, né, por exemplo, eu já trombei com você à noite, na avenida aqui do Carnaval, na Getúlio Vargas, em Guaratinguetá, e também já esbarrei com você na feira ali da Chácara Celes, que é no período da manhã. Ou seja, você trabalha amanhã, trabalha à noite, deve trabalhar à tarde, eu não sei se você, de repente, às vezes descansa um pouco à tarde para poder voltar à noite, como é que você faz, né? Mas até uma curiosidade, tipo, a produção dos doces, você também atua lá? Também, sim. Então, assim, você, né, eu lembro, meu pai conta para mim da história dele, né, de crescimento dele, que ele fala assim que meu pai, quando ele era mais jovem, né, ele, para poder bancar os estudos dele, que ele fez curso técnico em eletrônica, ele ele fazia e vendia bolsa e sandália, chinelo de couro na época, muitos anos atrás. E ele falou que de manhã ele saía pegando pedido nas lojas lá em Aparecida, e aí à tarde manhã e tarde ele ficava para a rua pegando pedido, entregando os outros pedidos. Top. Aí à noite ele ia para a escola, estudava. Quando ele chegava da escola, tipo 11 e pouco da noite, ele ia confeccionar os pedidos que ele tinha tirado no dia. Então daí que ele ia fazer, para no outro dia de manhã ele levantar, sair fazendo entrega e tirando mais pedido. Então ele trabalhava manhã, tarde, noite, madrugada. Então esse é um empreendedor. Depois ele virou funcionário de indústria e depois ele montou a empresa dele. E também é a mesma coisa. Então, até hoje mesmo, né? Ontem eu tive na casa deles para tomar um café com ele lá, visitar ele lá, e ele falou assim, nossa, acabei de chegar. Eu falei, o senhor estava onde? Ele falou, estava em São Paulo, fui fazer um serviço lá em São Paulo. Olha que top. Domingo, né? Hoje é segunda-feira, o dia que a gente está gravando aqui, né? Mas domingo, e meu pai tem 70 anos, mas ele trabalha mais que muito jovenzinho por aí, sabe? Então ele tem essa pegada. Mas é o que você está falando, essa é a vida do empresário, né? E fala um pouco mais assim do rock família, né? Como é que é? Porque assim, como é que você trabalha com a questão desse tempo, né? Para gerir também esse convívio com a família? Como é que é isso aí? Então, eu sempre estou presente na vida dos meus filhos, né? Como eu falo para você, eu era militar, não sei se eu falei pro senhor. Não. Eu fui militar, aí saí, né, da aeronáutica, 8 anos de ótimo comportamento. Ó, sim! Aí a gente veio pro comércio, né? Fui trabalhar, só que daí, tipo assim, pô, você tem um padrão. Aí do nada dá uma caída. Aí eu tive que ir atrás de um extra. Aí hoje o extra virou o principal. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Apesar de vocês ver o docinho de manhã, de tarde, de noite, nas ruas trabalhando, ele tem mais tempo para os filhos. Que é tudo aquilo, né? Se adaptar. Uhum. E hoje eu sou muito feliz porque eu tenho muito tempo com meus filhos. Inclusive, às vezes eu chego 2h30, 3 horas da manhã, meu filho, pai, você trouxe? Aí, porque toda sexta, sábado, domingo, eu levo um lanche do Marcinho. Levo para casa, os meus filhos ficam esperando, a gente come junto, a gente joga a bola todo dia, brinca. E assim, a parte boa de ser autônomo é essa, que você controla o seu tempo. E todo dia tem produção, porque a minha esposa não deixa eu vender doce no outro dia.
O doce que vocês comem nas ruas de Guaratinguetá, vendido pelo Docinho, é feito, fabricado no dia. Que legal. Só que essa é a parte boa. Quando eu tô na produção, deixo o maquinário fazendo, eu tô lá brincando com meus filhos, tô presente com os meus filhos. A melhor coisa que eu fiz na minha vida é virar MEI. Porque, querendo ou não, uma coisa que não volta é o tempo. E hoje, sim, eu tenho tempo com minha família. Que legal. A gente luta, corre atrás, mas eu dou um jeito. Fico sem dormir, mas eu tô presente na vida dos meus filhos. 100% família. Muito bom, muito legal. É a melhor coisa. Eu vou começar aqui a puxar, né, as perguntas, né? Sim. Então vamos lá. Roque, todo grande empreendedor tem um momento zero, né? Você poderia nos levar de volta ao dia exato em que o Roque Docinho nasceu? Porque assim, eu não sei se você já começou com esse personagem Roque Docinho, ou se você começou como Roque mesmo ali nas ruas, né? Então assim, quando que essa questão do docinho, né, desse personagem que você criou, nasceu, né? E o que faltava, né? Por que você criou ele, né? O que você achou, de repente, que faltava na sua abordagem de vendas, né, a ponto de você sentir a necessidade de criarem o docinho? Sim. Então, tudo começou lá na feira. Antes de eu vender doce, tudo é ideia da minha esposa, viu? Que legal. Tudo é ideia da minha esposa. Muitos dizem que atrás de um grande homem tem uma moça, mas não, é ao lado. Minha esposa sempre esteve ao meu lado, me auxiliando. Tudo que eu faço, tem um dedinho da minha esposa. Tudo. Até nos vídeos que vocês veem, tem o dedo da minha esposa. Aí o que aconteceu? Eu fui, vendia bolo, aí depois minha esposa deu a ideia de vender brigadeiro. Só que, quem é o maior comprador de produtos de doce? É as esposas, as mulheres. Uhum. Aí eu fiz um estudo de mercado, vi quem mais consome, ganhamos que as mulheres. Legal. Só que eu sou homem. Eu não gosto de homem nenhum perto da mulher, não. Entendeu? Aí eu fui, criei esse personagem para poder ir atrás do meu Quebrar foco. um pouco isso. Quebrar toda essa parte por trás, porque você vê, é para ajudar, não sei o quê. Se for para ser mais um, eu não entro. É que nem eu sempre falo, não quero ser egoísta falando essa frase, mas o número 1, em vários lugares você vê. Mas o 1 mais 1 é o diferencial. Então, se for para fazer uma coisa, você tem que fazer bem feito e diferente. Porque o igual tem em todos os lugares. Aí eu fui, fiz uma análise de mercado, verifiquei. A gente viu o que é mais consumido, que nem no começo era brigadeiro. Hoje eu já expandi, é bolo de pote, é pudim, é pavê. Só que sempre quem tem a atitude maior, quem manda na casa é a mulher. Concordo. Entendeu? Aí eu criei esse personagem para quebrar todo o gelo. Uhum. E além disso também, né, levar alegria para as pessoas. Mostrar para as pessoas que independente do que você é, você tem o potencial de levar alegria para os lares. Que o importante não é só o dinheiro entrar. É espalhar a alegria e o amor. Cara, sensacional. Eu vejo assim, né, que você tem que ter um propósito, né? Sim. Então, o restante, ele vem meio que junto. É esse seu propósito, né? De, primeiro, a necessidade, de repente, de ter aí essa renda, né? Uhum. E depois, essa necessidade de você levar a alegria para as pessoas. Mas isso veio acompanhado, eu sempre falo isso para meus alunos, né? Porque além de psicanalista, eu sou docente, né, na área de administração de empresas. Então, eu sempre falo para meus alunos, a criatividade, ela tem que estar atrelada à técnica. Sim. Então, assim, você trouxe exatamente esses dois fatores. Aí você fala assim, tá, mas aonde que você está falando da técnica? Quando você fez a pesquisa de mercado. Uhum. No sábado agora, que passou, um ex-aluno meu, ele se formou, né, ele ainda é estudante lá no Senac, ele faz um curso lá hoje de TI. E ele me consultou, ele falou assim, eu vou participar de um processo seletivo para uma vaga de vendas na internet. Para vendedor que usa mídia social para vender. Sim. E aí ele falou para mim assim,
que você me diz a respeito que eu tenho que saber para eu participar desse processo seletivo? Ele já trabalha bastante com mídia social e tal. E aí um dos pontos assim principais para venda na internet é conhecer as dores do seu cliente. Né? E aí você cria conteúdos alcançando ali as dores, para o cara falar assim, nossa, eu passo por isso. Vamos ver o que esse cara vai falar disso, porque isso é uma coisa que eu tenho. E aí quando a pessoa ela se sente ali atraída por aquilo, e a gente chama isso de funil de vendas, né? Então você atrai a maior quantidade de pessoas possíveis para esse atenção naquilo que você jogou. Sim. E depois a gente vai para o meio do funil. O que é o meio do funil? É você, aí sim, você fala, você tem essa dor, né? E aí eu tenho a solução. Né? E eu sou autoridade nisso e eu posso te ajudar com isso. E é onde você leva o cara para a parte de baixo do funil, que é a hora onde o cara fecha com você o pedido. Sim. Então você vê que nos Instagrams, no Instagram da vida aí é sempre assim. Você olha um negócio e clica lá, saiba mais. Bom, ele te levou para o meio do funil. Se você clicar no saiba mais, ele te levou. Aí lá vai ter os testemunhos, a prova social que a gente chama. Mas é o que você, a primeira coisa é o que você falou, que é o quê? Conhecer o seu cliente. Quem é o seu cliente? Meu cliente é mulher, e aí você fez essa associação, né? Tipo, pô, de repente a mulher, o marido não gosta que um cara fique abordando, então eu vou criar um personagem que o cara não vai se sentir ameaçado. Sim. Né? Então, e fora isso, você... Né, como aconteceu comigo, por exemplo, ó, eu estava nas 2 vezes que você me abordou na rua, tava eu, a minha esposa. Isso, eu, minha esposa, a primeira vez, eu acho que meu filho tava também. Tava, né? Tava, tá vendo? Meu Zé Felipe, Zé Felipe. Zé Felipe. E aí mas você veio falar comigo, você brincou comigo, você não brincou com ela, entendeu? E na feira foi a mesma coisa, você chegou brincando comigo, entendeu? Então assim, é interessante isso, porque você consegue alcançar sem gerar trazendo realmente alegria, e a gente vê você e a gente já fala, lá vem. Então isso é muito legal. Né? Então, assim, parabéns, né, porque você conseguiu realmente associar isso, a criatividade com a técnica, né? Depois, a segunda pergunta aqui, né? Observo que muitos artistas têm um ritual para entrar em cena. Então, tipo assim, para incorporar ali o personagem. Se é que tem, né? Como é que funciona a sua virada de chave mental? Tipo assim, cara, eu vou pra rua, cheguei, por exemplo, você vai, né? Você se locomove até o local, aí você fala, bom, agora não é mais o rock, agora é o rock docinho e 1, 2, 3 valendo. Como é que funciona isso? Então, antes de eu sair, né? Tudo que eu faço, eu sempre agradeço a Deus. Agradeço a Deus pelo dom da vida, agradeço a Deus por estar vivo. E sempre falo, Senhor, faça de mim um instrumento de vossa paz. Que seja feito a vossa vontade hoje. Mas legal. Eu só vou embora quando termino. Força, foco, fé e coragem. Então, assim, você fica até zerar o produto. Até zerar. Zerou? Faço mais e volto. Legal. E essa é a chave. Uhum. Que a chave que eu uso sempre é a fé. Perfeito. Aonde Deus está comigo, eu sempre vou estar. Assim, aqui no meu consultório, né, a gente, tanto no consultório quanto na sala de aula, eu não posso levar a minha fé para dentro. Aqui eu tenho, né, eu sei que um versículo aqui e tal, é uma coisa que é minha e tal, mas não é aqui, que a gente, pela ética profissional, não é o ambiente onde eu levo, mas pela minha fé também, eu faço isso também. Todo dia de manhã, né, eu acordo, eu tenho o meu hábito que a gente chama de devocional, né? Sim. Então eu faço o meu estudo ali, seja ele qual for o direcionamento dele que eu estiver naquele momento, né? E a minha oração é sempre essa também, né? Que eu seja apenas um instrumento, tanto dentro da sala de aula como aqui no consultório. Né? Que fala, se o senhor trouxe essas pessoas até mim, então eu até brinco às vezes, né, sem faltar com respeito, mas é uma intimidade minha com Deus, eu falo, aí o senhor se vira agora para me usar como o senhor quer que eu seja usado com aquela pessoa, né? Então eu acho bem legal essa pegada, e é assim que eu faço, sabe? Eu penso muito assim, sabe, Rock, eu nem sempre fui essa pessoa de fé que eu sou hoje, né? Eu já
vivi, vamos dizer como a gente fala na igreja, linguajar, a gente fala que é o crentez, né? Que é o linguajar né? Que é assim, eu já vivi no mundão, então eu sei quem eu já fui, então eu sei que se depender, né, como a gente fala da minha carne, assim, vamos dizer, eu sei que eu não teria nada a contribuir. Então independente no setting aqui clínico, eu não usar isso, né, de forma assim explícita e tal, mas eu entendo que se for eu que for tentar fazer alguma coisa, não dá certo. Então eu, pelo menos, eu coloco esse crédito para ele, né? É dele. Sempre é ele. Sempre é ele. Entendeu? E até esse versículo aqui eu uso para isso, né? Até para me voltar para o chão, sabe? Se de repente em algum momento eu começar a me achar, né? Vem aqui, ó, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez tudo isso. Com certeza. Não fui Sempre. eu. Não foi eu, foi ele. Então, se eu começar a me achar, eu leio isso aqui, entendeu? Fala, não foi você não, cara. Baixa a bola aqui. Verdade. Entendeu? Existe um desafio imenso em manter a energia lá em cima o tempo todo. Como você gerencia a separação entre o rock, pessoa física, com boletos, preocupações, família, filho que faz arte, né? Então, casamento, né? E o rock docinho, pessoa jurídica que precisa ser alegria pura, né? Alto astral total, né? Como que você consegue gerenciar isso? Olha, sempre eu coloco o personagem e minha família em primeiro lugar. Por quê? Personagem 10, vendas ótimo. Se o personagem for para baixo, não vai ter venda. Porque hoje eu tenho muitas pessoas que às vezes não precisam comprar um doce, mas compram por causa do personagem. E eu, graças a Deus, todos os dias, vai para 4. Olha, o tempo passa tão rápido. Anos já que eu mexo com doce. E graças a Deus, sempre tive altos e baixos, né? Nem eu tive o pior dia da minha vida, que eu tive que manter o meu padrão, o docinho. Tanto é que, tipo assim, a gente tem que manter, né? Tem que manter o personagem. Foi um personagem que criou, graças a Deus, Deus deu o dom e a gente faz ele. Então, eu sempre procuro manter o máximo meu, dar o melhor meu nos momentos que eu estou no personagem e nos momentos que estou em casa também. Então, eu acho que, tipo assim, hoje em dia, eu não consigo dizer para você se eu estou no personagem ou se eu não estou. Porque, por exemplo, é na igreja, vem criança, brinca com a gente. Eu, como pai, eu, tipo assim, na rua, eu falo com os outros, ai, docinho. Né? Eu, como pai, eu não gostaria que uma pessoa que sempre falou manso, porque tá no outro lugar, vai falar grosso com a criança. Então, hoje, o docinho, ele fundiu. O docinho e o rock é uma pessoa só. Então, hoje, meio que eu não consigo sair do personagem. Em todos os lugares que eu vou, é no mercado, até no hospital. Até vou mandar um abraço a todos vocês. Todos os lugares, amigo. Todos os lugares. Eu só tenho gratidão a Deus, porque em todos os lugares, cara. As pessoas te reconhecem. As pessoas me reconhecem. Pode falar com o docinho adora, não tem importância. Brinco. É muito bom. Tipo assim, você não, meio que hoje em dia não tem uma chave. Você sempre tá ligado no docinho. O personagem virou um só, sabe? Que legal. É uma coisa muito gratificante pra gente. Uhum. É uma coisa muito vitoriosa, porque você vê que as pessoas gostam. Você sabe quando você fala assim, putz, eu consegui fazer o que eu queria fazer. Uhum. Parece que você tá vivendo um sonho. Legal. É isso. E eu vi uma frase do... Como é que chama? Ele tem aquele programa... Danilo Gentili? Acho que é isso. Danilo Gentili. Que eu vi ele falando assim... a partir do momento em que você faz o que ama, você nunca mais precisa ir trabalhar. Isso mesmo. Né? Então, assim, hoje... É claro, a gente tem cansaço físico e tudo, né? Você falou pra mim, pô, tô cansadão hoje e tal, né? Antes, na hora que você chegou aqui e tal. E dá pra ver na sua expressão, assim, que você tá cansado, né? Mas, e mesmo assim, tipo, a gente levanta e vai.
Sim. né? Então, assim, eu aqui no consultório é a mesma coisa, eu no Senac é a mesma coisa. Tem dia que fisicamente, às vezes mentalmente, você tá bagaçado, né? Você tá estrupiado ali, mas, cara, quando você faz o que você ama, Hum. você vai. Às vezes, no meu caso, né? Às vezes eu não tô aquele animador de torcida, né? Tipo, mas, cara, você não atrapalha, né, no que você faz, né? E aí, eu queria trazer para você uma pergunta que, assim, eu já passei aqui por algumas coisas dessa, né? Porque trabalhei com vendas por muito tempo. Então, Sim. assim, na empresa da minha família, a gente trabalhava muito com vendas. Tinha a venda para consumidor final, porque é uma loja, né? Mas também tinha vendas corporativas. Então, a gente vendia muito para indústria, para Uhum. construtora e tal. E então eu tinha que visitar muitos clientes, literalmente assim, bater nas portas, né? Sim. Teve uma fase minha no Banco Itaú, quando eu trabalhei no Itaú, lá em Taubaté, e abriu uma agência nova, que eu até vi esses dias que nem existe mais, ali perto da rodoviária nova, e a gente teve que sair batendo de porta em porta para abrir conta. Então, assim, sol, chuva, Sim. né? E fora isso, por exemplo, em Aparecida, né? Então eu já vendi, na época, né? Eu vendi lá no Pátio da Basílica, corri de rapa, né? Quando eu era mais novo, né? Na feira eu não cheguei a trabalhar, mas saí já andando, batendo de hotel em hotel também, tentando vender material elétrico, que era o que eu vendia na época, né? Cara, vender na rua, né, exige uma exposição física e mental que chega a ser Sim. brutal. Sol, chuva, quilômetros de caminhada. É, e fora isso, né, a montoeira de não que a gente leva, pessoas que são grosseiras, que são indelicadas, que nos recebem mal, que nos diminuem. Então, assim, por exemplo, eu percebi muito isso quando é venda para PJ, principalmente, Uhum. que as pessoas falam assim, você tá vindo atrás de mim. Então a pessoa às vezes se sente no direito de tipo, é você que precisa de mim, não sou eu que preciso de você, sabe? Então assim, o que que passa na sua mente quando o corpo e a mente até pede para parar, mas o personagem precisa continuar sorrindo e performando? Qual é o seu diálogo interno nesses momentos? Tipo, o que que você faz do tipo assim, putz, que vontade de voltar para casa depois dessa? E como que você se mantém ali firme? Então, eu sempre vejo minha família. Sempre olho e falo, não, eu vou conseguir. Não existe outra palavra a não ser vai dar certo. Vai dar certo que eu olho, eu tenho meus 2 filhos. E todos precisam de dinheiro, né? Todos, todos. Infelizmente, precisamos de dinheiro para suprir as necessidades da família, né? Para dar um Então, conforto, ter um lazer. com certeza. Muitas, graças a Deus, hoje eu não sofro tanto preconceito quanto lá no começo. No começo não era tão conhecido, né? Mas ainda tem. E não é só pelo personagem. Muitas pessoas, como eu disse para o senhor na nossa conversa, muitas pessoas gostam, mas tem pessoas que não gostam. E não é só por homens, não, viu? A gente sofre preconceito por mulheres, por homens, por gays também. Tem vezes que xinga, mas, gente, é que não eu falo. Eu fiz o personagem, não é para ficar tirando com a cara de alguém, é para mostrar para o mundo que independente do que você você consegue levar alegria para as pessoas. Por isso que eu falo para vocês, não leve a mal o personagem do Docinho. Eu não quero fazer chacota de ninguém. Eu quero dar o meu melhor para levar alegria para todos vocês e mostrar que independente do que você tem o potencial de levar alegria para todos. Tudo começou em busca de levar a venda de doces. Hoje, Deus colocou no meu coração que eu tenho que levar alegria e mostrar para todos que todos têm o potencial de ser feliz, independente de quem você seja. Já aconteceu, já levei xingo. Agradeço a Deus que Deus mostrou também que eu tenho essa necessidade de eu falar isso, que não é só por mim. Muitas vezes a pessoa está mal-humorada, às vezes brigou alguma coisa com o cônjuge, mas, gente, eu também sou ser humano.
Vocês acham que a vida é só um pão? Não é um pão. Só que ninguém tem como que a palavra que eu vou colocar certa? Ninguém tem culpa de tudo isso. Então você tem que dar o seu melhor, independente em qual área você esteja. Se você tá triste, pô, vem pra Guará comprar um docinho que você vai ficar feliz. Boa. Eu acho que às vezes é até uma oportunidade, né? Se a pessoa de repente está tendo um dia ruim, né? Eu acho que às vezes Deus até te direciona para essas pessoas, mesmo que você não saiba, para que a pessoa tenha oportunidade ali de repente, enxergar aquele dia de uma forma diferente, ou ter um momento ali de diversão ali, né? De descontração, para de repente dar uma quebrada naquilo que está ali, pelo que ela está passando, né? Vamos lá. Você decidiu levar a sua influência das ruas para a política, candidatando-se a vereador em Guaratinguetá. O que motivou essa transição? Você sentiu que a popularidade do docinho era suficiente para converter a admiração em votos, né? Ou encontrou barreiras também, né, para tentar discutir propostas sérias vestindo a casca do personagem? Então, a política ela veio na minha vida através do docinho, né, do personagem. Agradeço a todos, né, principalmente os feirantes, que foi na onde surgiu o povo falando, pô, vai, vai, vai. Aí eu peguei e fui. Inclusive, hoje eu sou o primeiro suplente de vereador. Faltam poucos votos, né? Mas tenho fé que, se for da vontade de Deus, irei galgar, sim, essa possibilidade de ser vereador. Para poder lutar pelo nosso povo de Guaratinguetá. Porque nada melhor do que uma pessoa que está sempre nas ruas, que nem hoje, o meu serviço é 100% rua. Então eu sei a necessidade da pessoa que precisa de uma melhor saúde, eu sei a necessidade da pessoa que precisa lutar por um transporte, eu sei a necessidade daquela pessoa que necessita de mais segurança. As ruas têm lugares que estão buracados, né? Eu sei que, como vereador, eu irei conseguir lutar mais pela nossa sociedade, porque só a gente que está aqui, que vive o hoje, né, que sabe das necessidades do povo. Como eu sempre falo, se Deus quiser, se for a vontade de Deus, quando eu for vereador, eu estiver de vereador, o meu gabinete vai ser aqui na rua, junto do povo, porque é pelo povo e para o povo. Então a gente tem que lutar pelo povo. Então o meu gabinete, sim, vai ser aqui na rua, lutando assim como eu já luto diariamente, principalmente na área da saúde. Agradecer o Marcelo da Santa Casa e o Thales Gabriel, que é o de lá de Cruzeiro. Sempre os dois me ajudam na parte da saúde. Ah, preciso de vaga. Marcelinho, dá uma ajuda. Ele sempre me ajuda. Pedir desculpa aí que sempre, cara, eu atrapalho ele. Mas ele fala, não, você não me atrapalha. Isso que eu falo para vocês. A gente tem que lutar pelo povo. São pessoas assim que muitas vezes pessoas não sabem o que eles fazem, mas eles fazem muito pela nossa sociedade. É uma coisa que eu quero lutar por Guará por isso, de poder fazer a diferença. Porque eu sei, eu já não ter eleito de UTI, principalmente, aí você entra em contato com o vereador vai lá, consegue para você. Perfeito. Essa é a vontade de estar. E eu sei que vai melhorar, porque eu vou estar lá para fiscalizar. E essa é a vontade que Deus colocou no meu coração, de lutar pelo povo de Guaratinguetá. Dias melhores virão. Entendeu? E conto com a ajuda de vocês. Show de bola. E vamos para cima. Eu acho assim, que somente conhecendo, quando a gente se expõe a determinadas situações, né? Eu estava conversando com você antes também da gente começar a gravar, sobre como que a psicanálise surgiu na minha vida, né? E eu vejo que é uma situação muito parecida, né? Porque através de ação social e me deparar com a situação de vulnerabilidade de muitas famílias, eu digo que até a gente fazia evangelismo, meu filho já chegou a participar junto comigo, lá na Eufrásio Fernandes e tal, e a gente via algumas coisas, algumas situações que ocorriam lá, que você falava assim, cara, eu
nasceu em mim ali uma necessidade de conseguir, de repente, abordar melhor. Não que eu ia ter conhecimento para levar soluções, longe disso. Né? E agora, como psicanalista, eu vejo que nem é o meu papel, mas, de alguma forma, conseguir acolher melhor, né, as pessoas. Né? E depois, como líder de adolescentes também, através de igreja, eu também me deparei com algumas realidades. Através de igreja também, a gente foi conhecer uma casa de recuperação em Cachoeira Paulista, que é um projeto que é mantido por uma igreja aqui de Evangelho Pleno, acho, aqui de Guará, e eles que mantêm lá, né, essa casa. E eu também me deparei com muitas pessoas que estão internadas lá, são internas da casa, e comecei também a fazer um trabalho com eles na área da saúde mental. E, assim, pelo Senac, né, a gente está dentro da Fundação Casa, então eu também me deparei, assim, lá eu sou docente, não sou psicanalista, mas querendo ou não a gente se depara com muitas realidades, muitas situações, né, muitos jovens que estão lá, e você ouve uma coisa aqui, outra, né, acolá, como se fala, né, e aí eu falo, pô, eu preciso entender melhor. E a sala de aula também, né, porque, puxa, na sala de aula a gente vê muitas realidades distintas. Sim. Então, essa exposição vai desenvolvendo em nós essa necessidade de alguma forma atuar ali, poder fazer algo com relação àquilo, né? Então, eu vejo de forma muito positiva, né? Como na área da gestão, um bom líder não é aquele que fica atrás da mesa, né? Ele é aquele que está no chão de fábrica, Sim. Aquele que está na área de vendas, é ele que está conversando com a linha de frente para que quem está sofrendo realmente de fato ali as dores, para que você consiga fazer coisas mais assertivas. Né? Quando a gente olha para a questão de gestão empresarial, tem uma coisa que a gente chama de pirâmide organizacional, que então é uma pirâmide. Aqui em cima a gente tem o que a gente chama de nível estratégico, no meio nível tático, embaixo nível operacional. O nível estratégico é quem bola as estratégias, né? E o nível operacional é quem bota essas estratégias para rodar, né? E o tático é o que faz a ponte entre o estratégico e o operacional. Eu vejo que vocês ali na posição de vereador, vocês estariam mais ou menos nesse nível tático. Por quê? Porque existe um plano, vamos dizer assim, diretor ali que vem da prefeitura, o que eles têm como metas ali e tal, mas para que isso aconteça lá embaixo para o povo, tem que ter alguém que garanta que a estratégia está ocorrendo ali embaixo. E vocês vão estar enxergando, né, que a gente chama de pirâmide invertida, vocês vão estar enxergando a realidade do povo e vão devolver isso lá para o estratégico, falar assim, amigão, não está funcionando. O que vocês estão falando aí que era para acontecer não está acontecendo. Né? Então, vocês pegam essa realidade e devolvem para o estratégico para que seja repensado. Né? Então, o que a gente vê muito é isso. Né? E você, eu acho que com toda essa disposição sua já de estar na rua, de já estar acostumado a ter que andar mesmo, sol, chuva, e tudo que é canto você está lá, você não vai sentir dificuldade nenhuma em exercer esse papel. Né? E você, por ter sido nascido e criado, né, num bairro como que você mesmo disse, tipo, que com muitas situações que precisam ser melhoradas, você sentiu essa dor também. Sim. Você viveu nessas condições também. Não nasceu em berço de ouro. É muito. Eu estava conversando já aqui com algumas pessoas, né, que passaram por aqui, até o PH, né, que foi acho que é o último que tá no ar, e ele estava falando sobre adicção, sobre dependência química. Né? E ele estava falando da importância de você entender o que um dependente vive para você poder auxiliá-lo. Né? Porque você falar de algo que você ouviu falar é uma coisa. Agora, você falar de algo que você viveu é diferente. Né? Então, você ter sentido a dor dele. Aí cai lá no que a gente falou no começo, né? Tipo, de que você conseguiu desempenhar bem as suas vendas porque você foi conhecer o seu cliente. Né? Então você conheceu o seu cliente e aí com isso você conseguiu montar uma estratégia vencedora. Né? E como vereador, qual é a estratégia vencedora? Cara, é conhecer as dores. Com certeza. Né? Então, e isso a gente sabe do melhor. Com certeza. As andanças suas, você deve ouvir muita coisa. Nada melhor do que você estar no meio do povo, você conhecer a profundo. Muito bom. Vamos lá. Para você, a criatividade foi uma opção ou uma necessidade de sobrevivência? Que eu acho que você já respondeu mais um pouquinho agora.
como que você mantém o repertório de piadas, né, abordagens e brincadeiras sempre fresco para não se tornar repetitivo para os clientes fiéis? Ó, menino, a maior dificuldade é nos MC, viu? Porque cada dia tem um. Mas sempre é os melhores, né? Tipo assim, Gustavo Lima, o João Barbudinho. Ai, Gustavo Lima, meu presidente! E você vai. Então você tem que estar antenado no que está Sim, acontecendo sim. para você poder brincar, fazer. E nem sempre É bem a recebido. pessoa gosta, mas sabe qual mais top? Alô, Dilma da Feira, um abraço! Chamei ela de Dilma pela primeira vez, menina quis matar eu. Mas hoje, se eu passo perto dela não chamo ela de Dilma, me Dilma da xinga, me Feira. xinga. Menino, são várias Dilma, né? Tem Rainha Elizabeth, Rainha Leopoldina. Não. A gente vai na história também, busca a história, que a história também é vida, né? Ai, que Traz legal. a história para Guaratinguetá, vem ser da história também. Que legal. Né? Mas assim, como que você começou? Você foi intencionalmente buscar essas informações ou você percebeu em um momento ou outro que quanto mais você sabia, melhorava o seu repertório? Isso, tipo assim, eu procuro sempre traços. Uhum. Sempre pessoas bem parecidas para poder sempre eu chamar, por exemplo, Hélio Gazzaroli. Nossa, ele lembrou de mim. Porque sempre é uns traços bem parecidos, sabe? Uhum. Aí vai lá na mente mesmo assim, a gente, pum. Que foi eu comecei brincando, aí eu vi, não, isso daí vai levar mais alegria ainda. Daí eu trouxe mais. Eu só tenho que começar a ver mais novos personagens, né? Porque Hélio Gazzaroli, Netinho de Paula. O pessoal que de repente a geração nova não Geração conhece. nova não conhece. Aí tem que ficar Lecha, Luísa Souza, vai indo. Muito bom. E agora, né, a gente até falou um pouco já sobre isso, né? Mas assim, todo mundo tem aquele dia que acorda triste, com problemas pessoais graves, né? Você já até respondeu mais ou menos. Agora, assim, como que é mentalmente, assim, essa obrigação profissional de ser feliz? Você já falou, não, eu foco na família, eu Sim. foco pô, eu preciso levar o recurso para casa. Com certeza, né? sim. Mas, assim, uma coisa que eu percebo na clínica é assim, quando a gente precisa viver um personagem, porque isso parece que foi uma coisa assim, ou seja, que é algo que a gente cria por necessidade profissional, por exemplo, no seu caso, mas é uma coisa que acontece muito no consultório. A gente vê muito isso. Aonde que a gente vê isso na prática, né? Na prática clínica? Que coisa, não? Como que a gente vê isso na prática clínica? Por exemplo, muitas pessoas, às vezes, na infância, elas vivem situações de pais, por exemplo, extremamente rígidos, rigorosos e tal. E aí o filho, às vezes, para se sentir aceito pelo pai, ele deixa de ser quem ele deixa de colocar a personalidade dele à mostra e ele começa a desempenhar um papel, porque esse papel ele percebe que agrada os pais. Então ele cria um personagem. Então a gente, cara, na clínica isso é algo muito comum. Às vezes a pessoa tem um problema de autoestima. Então ela busca coisas, eu vou fazer, por exemplo, vou aumentar meu cabelo, vou colocar um cílio, vou fazer sei lá como é que chama aquele negócio que o pessoal faz, harmonização facial, vou fazer alguma coisa para eu me sentir mais confiante. Então eu crio um personagem, porque na verdade, ela por si só, se dependesse só dela, ela ia falar, vou gastar dinheiro com isso não. Mas como ela quer essa validação de fora, ela cria um personagem. Então, a gente percebe que isso sobrecarrega as pessoas. Né? Como assim sobrecarrega as pessoas? Tipo assim, ficar vivendo alguém que não é você de fato, às vezes é pesado, Sim. é cansativo. Né? E a pessoa ela entra num estado, às vezes pode ser que esse excesso de necessidade dela de se manter no papel leve ela para um estado, vamos dizer assim, não vou falar que é depressão, mas depressivo ali e tal, é cansada, exausta, e tem gente que acaba explodindo, tipo, fala assim, quer saber, eu não quero mais viver isso aí, mete o pé, e aquele cara que, por exemplo, tinha uma família religiosa muito rigorosa, e ele não queria viver naquilo, e daqui a pouco ele mete o pé, sai da igreja, sai de tudo, porque
porque ele sai do Personagem. 0 e vai pro 180, entendeu? Então a pessoa explode, né? Então como que você lida com isso, né? Tipo assim, porque tudo bem, você tem o seu porquê, né? Tem, né, o Nietzsche, né, um filósofo, ele falava, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Né? Então, ou seja, você tem um porquê, que é trazer o sustento para casa Sim. e tal, que é cuidar da sua família. Mas, querendo ou não, acho que, né, em algum momento isso não pesa para você? Do tipo, Olha, é como você disse, né? Você fazer o que você gosta, então é bem relativo. Não entendi, pesa porque eu amo fazer o que eu faço, perfeito. entendeu? E, tipo assim, o que dá a leveza é fazer o que eu gosto. Eu nasci para vendas. Então, é um conjunto de toda eficácia, né? As vendas que eu amo fazer e levando alegria pro povo. Tem hora até que eu brinco, falo, nossa, amor, se desculpa. Dela, não, amor, eu entendo. Então, tipo assim, cara, minha família estando do meu lado, Já era. nada fica pesado, o fardo fica até leve. E é o que você falou, né, anteriormente aqui, né? Você disse assim que, cara, às vezes você tá no supermercado, imagina assim, você tá lá no supermercado com seus filhos fazendo uma compra. E Uhum. aí chega alguém e brinca. Aí você já mete um rock docinho ali Opa, e seus filhos devem trincar de dar risada, nossa, né? é tipo assim, meus filhos não entendem muito, né? Que ele tem um de 4 e um de 2. Ah, Só são que eles são pequenininhos. pequenininhos. Geralmente, tipo assim, minha mulher, além vai junto mais, cara. Que eu faço uma furdunça no mercado, zoo mesmo, brinco. A gente tem que ser alegre em todo lugar, a gente tem que ser o que a gente é, né? Uhum. Aí, como eu falei pro senhor, o personagem, o rock, Se mistura, né? fundiu, se misturou. Hoje em dia é tudo um só. E, tipo assim, geralmente eu vou no mercado até sozinho. Faço minha compra lá, coitado. Também minha mulher trabalha muito também, né? Uhum. Ela É, já não tem muito tempo também. Ou ela tá no serviço dela, ou ela tá na confeitaria fazendo doce. Então, coitado. legal. É muita correria. Então, eu sou eu mesmo. A gente vai em tudo é lugar com o personagem, entra, sai, vai. Tudo é lugar que você imagina. Entendi. Esse ponto que você trouxe é sensacional, né? Porque assim, não é algo forçado, né? É Hum, algo que você faz porque você gosta de fazer, né? eu Então, adoro. Nossa, é maravilhoso, cara. Como eu disse pra você, né? Fazer o que você gosta de fazer. Não é trabalho. é, chega a ser assim, lazer, né? Lazer é muito bom. Tem dia que, tipo assim, não. Nem dia 1º de janeiro, meu aniversário. 1º de janeiro? 1º de janeiro. Caraca, que Cara, legal. de manhã não tem onde você vender, mas à noite eu vou pra avenida, com todo carinho do mundo. Já fiquei com os meus filhos, brinquei o dia inteiro. Bora ganhar dinheiro. E vamos lá. Brinca. Nossa, que muitas vezes o cansaço existe. Só que o próprio personagem recarrega mais bateria. O personagem é como você disse, quando você trabalha o que você gosta de fazer. Agora, por exemplo, você trabalha assim muito de vender assim, na rua, né? Sim. Mas vamos supor assim, pô, chegou sábado à noite, semanas atrás aí tava chovendo muito. Chovendo. Aí, tipo assim, como é que faz? Como é que você se vira pra, tipo assim, para poder bater a sua meta, né? Você falou, a minha meta é enquanto eu Sim. tiver produto. Né? Então, Olha, graças a Deus a gente tem bastante seguidores no Insta. Inclusive, segue eu aí. Olha que boa. docinho que eu. Aí o que acontece, né? Eu gosto muito de falar na época do Morango do Amor. Uhum. Alô, amigos, docinho, acaba de chegar em tal lugar. Cara, incrível que pareça, começa a brotar carro de todo lugar. As pessoas vêm no docinho. Isso é Vêm legal, né? atrás e graças a Deus, muito obrigado a todos vocês que sempre compraram doce do docinho. Continua comprando, hein? Eles vêm até, então, tipo, se eu costumo falar, pode ter chuva, pode ter sol. O docinho vai estar ali. E as pessoas vêm e compram, graças a Deus. Legal. Graças a Então, Deus. assim, as mídias sociais acabam sendo uma Sim. bela ferramenta de trabalho para você. Nossa, muito top. E, Instrumento e muito bom. você faz, por exemplo, também assim, se eu tiver um aniversário, eu quero encomendar 100 brigadeiros do docinho, faz Faz também. também. Faz, casamento também. O que as pessoas estão fazendo agora? Eles estão pegando a parte doce com docinho. Aí vamos supor, presença. É, fechou a parte doce com docinho. Aí pega, por exemplo, eu tenho expositor, cabe 100 docinho. A pessoa compra 100 docinho. Na hora da gravata, principalmente casamento,
de vez em eles gastar caro com aqueles vinhos, Red Label, sei lá como que fala. Eles compram o docinho vai lá alegrar a festa também, sabe? Você Muitas faz isso também? faço. Que Opa, é legal, que cara. o docinho virou um personagem fora Nossa, do normal. você deve armar muito dinheiro na gravata. Não, o cara agita, brinca, zoa. É Muito, muito legal, cara. É muito muito legal. top participar do momento assim das pessoas, sabe? Que legal. A gente faz isso também. E isso, assim, é algo sensacional, né? Porque dentro de um mercado, você conseguiu enxergar várias outras Sim, possibilidades, né? sim. Então você aproveita, você consegue extrair, vamos dizer, muita coisa do mesmo segmento, de certa forma, que é o segmento assim de vender doce, mas você já. Eu vi esses dias você fez até propaganda para uma loja de moto, não foi isso? Sim, a gente tá fazendo também. Faz pra financeira. Que E sabe legal. qual que é o bacana? Tipo assim, tem pizzaria também. O retorno para as pessoas. Que nem o pizzaiolo lá. Ele falou assim, nunca vendi tanta pizza na minha vida, cara. Você saiu daqui, tinha pedido de 25. Eu falei, nossa, Deus te abençoe. Aí eu vi que o potencial do personagem do assim, Exato. que tipo assim, você dá um retorno pra pessoa, a pessoa vem, fecha com a gente, tem um retorno, sabe? Uhum. Inclusive, se você precisar, pode chamar, Não, viu? mas acho que é isso mesmo, né? A gente tem que aproveitar todas as oportunidades. Sim, Né? E no final, aqui tá acabando já, mas no final eu vou pedir para você realmente falar os seus contatos, como é que te acha, tudo, sim, né? E já encaminhando para o finalzinho, essa é a penúltima pergunta. Esse aqui já é mais, acho que uma dica, né, para você passar para quem quer começar, né? Então tem muita gente talentosa com produtos ótimos, mas que trava na hora de vender por vergonha. Então, que conselho prático você daria para alguém destravar essa barreira mental e entender que a venda é um serviço e não um incômodo? sim. Porque isso é uma coisa que eu mesmo sentia. Cara, tem uma cena que eu nunca mais esqueci, cara. Quando eu trabalhava no Itaú, essa, cara, foi sensacional. Tava eu e a minha gerente, cara, e era assim, eu tinha que bater nas casas e abrir conta. Só que para eu abrir conta, você precisa de RG, CPF, né? Uhum. E aí eu tenho que tirar cópia do documento. E, cara, a gente não tinha uma máquina de Xerox portátil que pudesse estar comigo na rua a bateria. Então, o que eu tinha que fazer? Eu batia, oferecia para abrir conta. Se a pessoa aceitasse, eu tinha que pedir o documento dela, perguntar para ela onde que tinha um Xerox mais perto da casa dela, Nossa. sair com o documento dela. Cara, na minha cabeça aquilo não cabia. Eu falava assim, cara, quem em sã consciência vai entregar o documento na minha mão para eu sair com o documento dela, tirar cópia e voltar? Cara, só que a minha gerente falou, não, você vai ver, você vai ver. A gente começou a fazer, cara, a gente abriu quase 200 contas na rua. Foi um negócio assim que pra mim foi surreal. Mas um episódio assim, que me marcou muito foi um dia que a gente tava já indo, voltando pra agência. Era tipo umas 3:30 da tarde, um sol. A gente voltando, cara. Aí a gente passou na frente de um boteco. Tinham umas 6 pessoas lá dentro. Os caras jogando bilhar, tomando cachaça, comendo aqueles ovos de De conserva. conserva. Cara, quando a gente passou na porta assim, ela deu uma olhada assim, ela falou assim: ó, quanto cliente potencial. Eu olhei pra ela e falei assim: tá de brincadeira. Ela falou: entra lá, oferece pra você ver se você não vai conseguir abrir conta ali. Eu falei: ah, não vou. Eu fiquei com vergonha, eu falei: não, cara, não vou. Ah. Ela falou: aprende. Eu acho que é por isso que ela era gerente, eu ainda não era. Porque, cara, ela entrou. Só que assim, ela pisou dentro do boteco. Assim, ela falou assim: boa tarde, senhores. Estou aqui com uma ótima oportunidade para vocês e tal. E começou a falar com os caras e tal. Cara, das 6 pessoas a gente abriu 2 contas. Olha pra você ver. Cara, aquilo para mim foi assim, surreal. Sabe assim? Eu falei, cara, eu bater na casa das pessoas para abrir conta, para mim já era tipo, eu tô incomodando a pessoa. Né? Que é o que tá falando aqui, né? Então, e, cara, no bar, e teve um cara que tava lá no bar, ele falou assim, nossa, que bom que vocês vieram, porque eu sempre quis abrir uma conta no Itaú, mas não tenho tempo de ir. Eu falei, como não Olha tem pra você tempo? Você tá ver. aqui no bar bebendo? Cara? Mas assim, cara, ou seja, é um negócio assim que transcende, sabe? Então, assim, o que você fala para essas pessoas, né, que estão querendo começar, mas que tem essa timidez, tem vergonha, acha que é um incômodo? O que você, por toda a sua experiência de vendedor, pode dizer para essas pessoas que querem começar, mas estão empacadas nisso daí? Olha, é o foco. Né? Ela tinha o foco de abrir conta.
Se ela não fosse até lá, você não ia ter abrigo. Então é o que eu falo para você, não tenha medo. O maior inimigo da gente é a gente mesmo. Vá em busca do seu sonho. É difícil? Não vou mentir. É muito difícil. Mas não é impossível. Incomoda você? Conhece o docinho, né? Você vê o docinho de longe. Eu falo para você, qual que é o maior ovo? Qual que é o ovo que é mais vendido? Não é o da galinha? É o da galinha porque ela grita, então vai, gente, usa todos os sentidos. Usa o seu olfato, o paladar, tudo, mas vai para cima. Não tem medo, o inimigo da gente é a gente mesmo. Não existe porta de entrada. A porta de entrada é você que faz. É o primeiro passo. Né? É o primeiro passo. Se não der para entrar pela porta, entra pela janela. Se não der para entrar pela janela, entra pelo alçapão. O importante é você começar. Começou, depois vai ter vários outros passos, mas tem que começar. Vai em busca do seu sonho. Não adianta nada você ter um produto bom, mas não ter um marketing eficaz. Não adianta nada você ter um marketing eficaz e não ter um produto bom. Então você tem que fazer uma junção. Produto bom e marketing bom. Perfeito. E pra luta, não adianta. E vem pra selva, que a selva tá cheia de bicho. Eu vi uma vez uma explicação de um versículo bíblico que eu achei sensacional, né? Que é aquele assim, né? Quem pede, recebe. Sim. Só que o versículo inteiro é quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, a porta abre. Sim. Não sei se é nessa mesma ordem, mas é isso daí. E aí a pessoa que estava explicando, né? Ele falou assim, cara, o problema é que a gente se prende só no quem pede, recebe. Aí você ajoelha na beira da cama e fala assim, Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá. Ele falou, mas você esqueceu do resto do versículo. Que o resto do versículo diz assim, ó, quem pede, recebe, mas quem busca, encontra. Quanto você tem buscado pelo que você está pedindo? E aí depois vem, quem bate, a porta abre. Ele falou, quantas portas você bateu para que uma se abrisse? Então, assim, não é só pedir, é buscar e bater. Sim. Então, assim, quanto você tem batido, o quanto você tem buscado? Porque pedir, meu amigo, só pedir, né? Então, até me contaram uma historinha aqui, eu nem sei se acho que foi um paciente, cara, que me contou a historinha, que ele fala, né, que tem um senhor que está no campo, e aí ele dá de frente com um boi bravo, um touro bravo, alguma coisa assim, e aí ele, um homem de muita fé, ele ajoelha e fala para Deus, né, fala, Senhor, me livra do touro, o touro vai me matar aqui, Senhor, me livra do touro. Ele fala assim, ó, até te livro, mas corre, por favor, para eu poder te ajudar, né? Não fica parado na frente do boi, né, do touro aí. Então, cara, acho que é sobre isso, né, cara, acho que você falou, né, tem uma pessoa que foi vendedor da loja que eu trabalhei, que hoje é um grande empresário aqui de Guará, que é o Diego da Riad, né, o Sheik. Ah, o Sheik, aquele homem. E, cara, ele era um cara também assim que, puxa, ele não tinha... Tanto é que ele, né, ele cresceu do jeito que ele cresceu, né? Uhum. E ele não tinha essa trava, não, cara. Ele ia, ele vendia, se ele tivesse que dançar na porta da loja, ele dançava. Você vê hoje aquele personagem dele do Sheik e tal, tipo assim, então é um cara que não tem isso daí, ele vai mesmo. E pra gente encerrar, se você pudesse voltar no tempo, né, e encontrar o Rock do primeiro dia, antes de criar o personagem, cheio de dúvida e boleto, sei lá, né? O que você diria para ele? Não desista. Você pensou sua vitória vai chegar. Você pensou em desistir? Cara, em algum momento? Nunca pensei em desistir. Mas, como eu falei para você, teve momentos que, tipo, nem como eu disse pro senhor lá no começo da entrevista, que o pior momento da minha vida eu tava no personagem. Nesse momento foi um momento muito, tipo assim, a gente não sabe, mas eu lembro como se fosse hoje, eu estava na Embaixada do Morro vendendo doce, aí minha mulher ligou para mim, nego, tô sangrando. Foi quando eu perdi minha filha, meu filho, não sei. Nesse momento eu parei de pensar, falei, poxa, não é possível. Eu dou o meu melhor para levar alegria pro povo e
nesse momento, Senhor, por que aconteceu isso? Aí, tipo assim, na minha própria, Deus, no mesmo momento, Deus já me respondeu. Uma criança falando, tio, tem doce? Eu olhei assim, não, eu não posso baixar minha cabeça, vamos pra cima. Aí Deus foi e me abençoou. 2 semanas depois, minha mulher já estava grávida de novo. Uau. 2 semanas depois. Ou seja, tipo assim, a gente perdeu, mas já engravidamos logo seguido. E Deus honrou com um sonho que eu tive antes do meu primeiro filho. Porque tudo eu peço para Deus, sabe? E antes de eu saber o sexo do meu primeiro filho, eu sonhei, incrível que pareça, com o meu filho, em sonho, meu filho, segurando uma menininha, que é a minha filha, igualzinho, cara. Igualzinho mesmo. Me mostrando aí na época, eu falei, nossa, e agora? Será que é homem ou mulher? Porque o meu filho estava aproximadamente com 2 anos e com uma menininha no colo. E há 4 anos, 5 anos antes 3 anos antes, Deus já tinha mostrado que eu ia ter uma menininha. E tipo assim, é que nem eu falo, é Deus agindo, né? E eu até peço perdão para Deus, que às vezes na hora que eu falei, putz, eu dou o meu melhor e o Senhor deixa acontecer isso na minha vida, Deus veio e deu aquela lapada. Pum! Que o meu sonho era ser pai. Era, não, é ser pai e hoje eu sou pai. Eu sempre tive um sonho de ter casal. E Deus realizou esse sonho na minha vida. São os maiores presentes de Deus na minha vida. Então, tipo assim, que eu falo, muitas vezes, a gente não é que a gente pense em desistir. A gente pensa o porquê acontecem as coisas na vida da gente. E graças a Deus, Deus veio. Estamos felizes, uma família maravilhosa, consolidado na pedra, na rocha, que Deus me deu minha família. Uma coisa, sabe, que não tem explicação e tem explicação ao mesmo tempo. Uhum. Você vai de 0 a 1000 em segundos. E é uma coisa que foi maravilhosa. É uma experiência que Deus fez na minha vida e me mostrou, eu sou o caminho e a solução. Não tô largando a sua mão. Por isso que eu falo para muitos de vocês, às vezes a gente pensa que Deus largou a mão da gente, mas não largou. É o caminho certo, do modo certo que Ele age na vida da gente. É uma coisa que, cara, você perdeu um filho, por mais que estava na barriga, cara, é uma dor insuportável. É uma coisa que eu não desejo para ninguém. Inclusive, nem no outro podcast que eu fui, eu falei bem rápido, assim, porque eu não gosto nem de falar, porque é uma coisa que eu sei que machuca minha esposa, machuca eu também. Uhum. Mas o agir de Deus, sabe? Você sabe que Deus está com você. E isso só me motivou a aumentar a minha margem do personagem. Porque Deus me mostrou naquele momento. Eu tinha acabado, cara, incrível, eu tinha acabado de falar, minha mulher falando. E a criancinha veio, tio, tem doce. Aí você olha, inclusive, era uma menininha. Eu sempre falei, nossa, meu sonho é ter uma menininha, um menininho. Meu menininho eu já tenho. Aí Deus veio e honrou. Deus me deu o caminho, me deu a solução. E, cara, foi bem assim. Bem, pum, foi pá, pum, já era. Como a minha mulher costuma falar. Uma enxadada na minhoca. Muito bom. Rock, obrigado mesmo por compartilhar, por se abrir, né? Eu acho que o intuito até desse videocast é isso, mostrar para as pessoas que todos nós passamos por desafios, por lutas, por problemas, mas que a grande sacada é o que você falou. Cara, é não desistir, é seguir em frente, é olhar no seu propósito, olhar naquilo que você carrega consigo como sendo a sua missão e focar nela, né? Então, obrigado mesmo por compartilhar isso com a gente. Me sinto honrado mesmo de você. Obrigado pelo convite. E queria que você, aí agora, você, claro que o tempo todo aqui você podia fazer o que você quisesse aqui com relação a quem é rock, quem é docinho aí, né? Que já que é uma coisa só, né? Mas que você agora deixe pro pessoal, até mesmo para as pessoas, então, assim,
para quem é seus clientes, para quem são seus clientes, como te encontrar, seu contato, seu número, tudo. Depois a gente vai estar postando os cortes também, então lá a gente coloca, né, essas informações também, mas pode falar. E também para aquelas pessoas que vão ser seus possíveis eleitores. Sim, né? Já deixa um recado para todo mundo aí, fica à vontade. Olá, amigos, paz e bem, sou o Roque Docinho. Agradecer a todos vocês que, né, tiraram um tempo de vocês para estar vendo esse momento. Agradeço a Deus sempre. Vocês acham o Docinho nas ruas de Guaratinguetá todos os dias, porque o homem não para. Esse é o meu lema, sempre um dia após o outro. Às noites, sexta, sábado, domingo, é certeza de eu estar aqui na Avenida do Carnaval, e em vários barzinhos aqui que chama eu, o Docinho tá indo também. O número de telefone 996012112, pode chamar. Vai lá, já você que não segue o Docinho, já segue o Docinho no Roque Docinho. É um todo rosa, tá, gente? Eu acho que minha mulher trocou a foto. Mas pode vir. E para você que é o nosso eleitor de Guaratinguetá, sou sim pré-candidato a vereador, né? Não pode pedir voto, mas eu sou pré-candidato. mas lembra de mim, né? Mas lembra de mim. E é o que eu falo. Força, foco, fé e determinação. Vamos lutar pelo povo, assim como já luto hoje em dia, né? Agradecer a todos os parceiros, principalmente aos vereadores, cujos qual eu peço a ajuda e eles sempre estão fazendo o ofício, estão lutando pelo povo junto com a gente. Em especial o Marcelinho, como eu falei na área da saúde, é o Marcelinho, e o Thales Gabriel, também que sempre me ajuda também, que é o ex-prefeito de Cruzeiro, mandar um abraço para ele. Tudo que eu preciso também na área da saúde, eu ligo para ele, ele me dá uma força. E ao nosso querido deputado Palumbo também, que o que eu preciso também, ele sempre me dá uma força também. E a todos os demais envolvidos. E muito obrigado a você, seu filho, pela honra de estar aqui com o senhor. E desculpe se eu falei alguma coisa, gente. Muitas vezes a gente não lida muito bem com as palavras, mas pode ter certeza que a gente dá o melhor da gente, não só para lutar pelo povo de Guaratinguetá, mas lutar, sim, pela minha família e pelo nosso ideal. E o brinde. Paz e bem! Muito bom. Obrigado. Deixa eu levantar, deixa eu te cumprimentar, Paz agradecer. Meu amigo, obrigado. Nossa, menino, que braço! Se não é um braço, é uma perna. Deus abençoe, gente. Paz e bem, viu? Roque Docinho nas ruas da cidade.